A rádio ocupa um lugar central na história social, política e cultural de Angola. Muito antes da televisão e da internet, foi o principal meio de comunicação de massas, ligando cidades e zonas rurais, informando populações, difundindo música e moldando consciências. Desde o período colonial, passando pela independência, pela longa guerra civil e até à atualidade, a rádio acompanhou todas as grandes transformações do país. A sua evolução reflete não apenas os avanços tecnológicos, mas também as mudanças no poder político, na economia e na identidade nacional. Contar a história da rádio em Angola é, portanto, contar uma parte fundamental da própria história do país. Vamos recordar um pouco o passado e revisitar a rica história das rádios em Angola, destacando os seus marcos mais importantes e a sua influência na sociedade ao longo do tempo. A trajetória da rádio angolana é fascinante. Ela pode ser dividida em 4 grandes épocas. Primeiro, época colonial, 1930 ou 33 a 1950. Rádio-clubismo. Nos anos seguintes, surgiram rádios locais ligadas a clubes e associações, muitas vezes sustentadas por rifas e festas para financiar emissores. A rádio em Angola começou de forma informal e amadora. Ao contrário de outros países onde o Estado tomou a iniciativa, em Angola foram grupos de entusiastas da rádio, radioamadores, que deram os primeiros passos. Rádio-clubes surgiram em várias províncias: Huambo, Benguela, Lubango. O mais emblemático foi o Rádio Clube de Angola, fundado em Luanda em 1936. Conteúdo: a programação era voltada para a elite colonial, com música clássica, fados e notícias de Portugal. Primeira emissão aconteceu em 28 de fevereiro de 1933, marcando o início oficial da rádio em Angola. Rádio profissional. Com o tempo, algumas emissoras ganharam maior estrutura técnica e programação mais organizada. Rádio oficial. No período final da colonização, a rádio tornou-se instrumento de propaganda do regime colonial, mas também espaço de resistência cultural. Segundo, época do Partido Único, 1975 a 1991. Após a independência em 1975, a rádio foi nacionalizada e passou a ser controlada pelo Estado. Função política. Tornou-se um dos principais meios de comunicação, servindo para mobilização política. Terceiro, guerra civil. Durante este período, rádios ligadas a movimentos políticos tiveram papel estratégico na comunicação e propaganda política. Quarto, época da imprensa democrática, 1991 presente. Com a abertura política e a Constituição de 1992, surgiram rádios privadas e comunitárias. Diversificação. Hoje existem rádios públicas, privadas e comunitárias, com programação variada, notícias, música, debates, cultura. Desafios atuais. A expansão da internet e das redes sociais trouxe concorrência, obrigando as rádios a reinventarem-se com transmissões online e integração multimédia. A expansão da internet trouxe grandes transformações para o setor da rádio em Angola e no mundo. Ao dependerem quase exclusivamente da publicidade como principal fonte de sustento, muitas rádios enfrentam hoje desafios significativos. Redução das receitas publicitárias. Com o crescimento das redes sociais, sites e plataformas digitais, muitos anunciantes migraram para a internet, onde conseguem segmentar melhor o público e medir resultados com maior precisão. Concorrência com plataformas digitais. Serviços de streaming, podcasts e redes sociais oferecem conteúdo sob demanda, permitindo que o ouvinte escolha o que ouvir e quando ouvir, algo que a rádio tradicional nem sempre consegue oferecer. Mudança no comportamento do público. As novas gerações consomem mais conteúdo online, especialmente pelo telemóvel, reduzindo o tempo dedicado à rádio convencional. Custos operacionais elevados. Manutenção de estúdios, equipamentos, transmissores e pagamento de profissionais continuam a gerar despesas fixas, mesmo com receitas instáveis. Perda de exclusividade da informação. Antes, a rádio era um dos principais meios de divulgação de notícias. Hoje, a informação circula rapidamente nas redes sociais, diminuindo o seu papel exclusivo. Para enfrentar esses desafios, muitas rádios estão criando transmissões online, rádio web, produzindo podcasts, fortalecendo presença nas redes sociais, diversificando fontes de receita, eventos, parcerias, conteúdos patrocinados. A rádio continua sendo um meio forte, especialmente pela proximidade com o público e pela sua capacidade de comunicação local. O grande desafio é adaptar-se ao ambiente digital sem perder a sua identidade. Exemplo marcante: a Rádio Nacional de Angola continua como referência, mas rádios locais e privadas ganharam espaço, refletindo maior pluralidade de vozes. A rádio em Angola não foi apenas um meio de entretenimento, ela acompanhou e moldou a consciência nacional, da resistência cultural no período colonial até a democratização da informação nos dias de hoje. História da Rádio Nacional de Angola. A trajetória da Rádio Nacional de Angola acompanha de perto os grandes marcos da história do país.
Desde os tempos coloniais até à era digital, a rádio tem sido um espaço de informação, educação e identidade nacional. Origem no período colonial. A radiodifusão angolana nasceu em 1936 com a criação da Emissora Oficial de Angola, posteriormente denominada Emissora Provincial de Angola. O seu papel era essencialmente administrativo e cultural, servindo como instrumento de divulgação das políticas coloniais. A programação era quase exclusivamente em português, com escassa valorização das línguas nacionais. Voz da Libertação, 1961 a 1974. Durante a luta pela independência, a rádio ganhou uma dimensão política e estratégica. Movimentos de libertação recorreram a emissoras clandestinas e transmissões externas para mobilizar a população e fortalecer a consciência nacional. Com a proclamação da independência em 11 de novembro de 1975, a emissora foi nacionalizada e passou a chamar-se Rádio Nacional de Angola, RNA. A sua missão consolidou-se em 4 pilares: primeiro, informar e educar a população; segundo, promover a unidade nacional; terceiro, divulgar políticas e decisões do Estado; quarto, valorizar a cultura e as línguas nacionais. Reconstrução e modernização. Após o fim da guerra, em 2002, iniciou-se um processo de expansão e modernização tecnológica. Foram criadas emissoras provinciais, renovados estúdios e ampliada a programação em línguas nacionais. A RNA também entrou na era digital, passando a transmitir online e a alcançar públicos internacionais. Hoje, a Rádio Nacional de Angola é a maior rede pública de radiodifusão do país, com cobertura nacional e internacional. Entre os seus canais destacam-se: Canal A, programação generalista; Canal Internacional, emissões provinciais com forte componente cultural e educativa. A rádio mantém-se como um dos meios de comunicação mais influentes, sobretudo em regiões onde o acesso à internet é limitado. Rádios privadas. Surgiram as primeiras estações privadas e comerciais, como a Rádio Luanda Antena Comercial, LAC. A Rádio Luanda Antena Comercial, LAC, foi fundada em 27 de setembro de 1992, tornando-se a primeira rádio privada a emitir em Angola após a independência. Nos seus primeiros tempos, funcionava em contentores improvisados, mas rapidamente ganhou notoriedade pela programação diversificada, que incluía música, informação e debates. A LAC marcou uma viragem importante no panorama da comunicação social angolana, ao introduzir um modelo comercial e independente, distinto da radiodifusão estatal. De 1992 até 2026, a Rádio Luanda Antena Comercial, LAC, mostra a sua capacidade de se reinventar e manter relevância no panorama mediático angolano. Ao longo destes 34 anos, a LAC consolidou-se como pioneira, primeira rádio privada de Angola, abrindo espaço para um modelo comercial e independente. Promoveu debates políticos e sociais, dando voz a diferentes correntes de opinião. Destacou-se na divulgação da música angolana e internacional, criando programas de referência para várias gerações. Ajudou os ouvintes a compreender fenómenos políticos, sociais e económicos, incentivando a reflexão crítica. Acompanhou a evolução tecnológica, passando da emissão tradicional para plataformas digitais e transmissões online. Em 2026, a LAC continua a ser reconhecida como uma rádio de equilíbrio e diversidade, mantendo a sua identidade de proximidade com os ouvintes e de espaço de liberdade de expressão. Rádio Eclésia. A Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, foi fundada em 8 de dezembro de 1954. Criada pela Igreja Católica em Angola, a emissora surgiu ainda no período colonial, com o objetivo de evangelização, formação religiosa e informação. Ao longo do tempo, tornou-se uma das rádios mais influentes do país, destacando-se também pelo jornalismo e pela abordagem de temas sociais. Desempenhou um papel crítico fundamental no processo de pacificação e denúncia social. Panorama atual das rádios em Angola. O mercado radiofónico angolano, que começou com poucas emissoras, hoje apresenta uma diversidade vibrante e dinâmica. Atualmente, existem dezenas de estações que refletem diferentes vocações e públicos, entre elas, Rádio Mais, Rádio Escola da RNA, Rádio MFM, Rádio Luanda, Rádio Viana, Rádio 5, Rádio Kazenga, Rádio Essencial, Rádio Despertar, Rádio Morena, Benguela, entre outras. Este ecossistema inclui rádio pública, rádios privadas, rádios comunitárias, rádios religiosas, que reforçam valores espirituais e comunitários, e rádios comerciais, voltadas para informação, entretenimento e música contemporânea. Graças a esta pluralidade, o setor radiofónico em Angola tornou-se um espaço de debate, cultura e lazer, acompanhando as transformações sociais e tecnológicas do país e oferecendo aos ouvintes uma programação cada vez mais próxima das suas realidades e interesses. A história da rádio em Angola é uma história de resistência tecnológica e de forte impacto cultural.
Na atualidade, mesmo diante do crescimento das plataformas digitais e das redes sociais, a rádio continua a manter a sua relevância, adaptando-se às novas tecnologias e aos novos públicos. A diversidade de rádios públicas, privadas, comunitárias e religiosas reflete a pluralidade da sociedade angolana e reforça o papel da rádio como espaço de informação, debate e expressão cultural. Assim, a história da rádio em Angola não é apenas um percurso tecnológico, mas um testemunho da capacidade de adaptação e da importância duradoura deste meio na construção da identidade e da cidadania nacional. Chegamos ao fim de mais um tema. Agradecemos profundamente por caminhar connosco nesta jornada que vai além da informação, representa um compromisso com o conhecimento, a inovação e o desenvolvimento sustentável. Cada ideia partilhada é uma semente lançada no presente, que germina na nossa realidade e floresce no futuro. Seguimos juntos, com novas ideias, novas histórias e soluções que continuam a unir pessoas, empresas e sonhos. Continua a viajar connosco nesta plataforma de ideias visionárias que impulsionam inovação. Conhecer as empresas nacionais aumenta o conhecimento, estimula a aprendizagem e valoriza o potencial econômico do país. Angola Empresas, um canal dedicado a promover e dar destaque às empresas angolanas. Continuamos juntos nesta caminhada. Até o próximo vídeo, com mais novidades.